Pois é, meus caros, preciso ser honesto com vocês, hein? Esse vídeo aqui não era pra acontecer, porque eu tô com preguiça, porque eu tô cansado, gravei segunda, gravei terça, gravei quarta, sexta-feira tem gelada com queixada especial, domingo eu pego o avião e vou pra Marrocos cobrir a seleção brasileira, mas eu confesso que a ansiedade que mora no meu peito e também a curiosidade para o sorteio das quartas de final da Champions nessa sexta-feira me fazem trocar essa ideia aqui com vocês. E falando em trocar ideia, eu quero que vocês hoje bombem os comentários aqui, porque eu quero saber de vocês, quero ver quem é bom de palpite e quero saber de vocês qual o desenho das quartas de final perfeito, né? Quais são os duelos que vocês querem ver nestas quartas de final. Lembrando que temos um alemão, Bayern de Munique, um representante da Espanha, o Real Madrid, Chelsea e Manchester City da Inglaterra, um representante do Tugão Futebol Clube, o Benfica, e 3 italianos, mamma mia, teremos Inter de Milão, Milan e a sensação do momento, o Napoli. Portanto, nessa sexta-feira, a partir das 7 da manhã, horário de Brasília, 10 da manhã, horário de Portugal e 11 da manhã, horário de Nyon, né? Nós teremos o sorteio, vocês que fiquem de olho no Brasil, na TNT e na HBO Max, porque participaremos também dando o nosso contributo, né? E no final desse vídeo aqui, já que vocês vão deixar também os comentários, eu vou falar o que pra mim seria o desenho perfeito, quais jogos perfeitos, até pensando em Bayern de Munique e, obviamente, em Benfica, por que não, né? Porque é a thumbnail desse vídeo. E pra gente começar, além de vocês deixarem o like aí, que não custa nada, e também inscrever quem não é inscrito, que eu sei que vai bombar de gente aqui que ainda não se inscreveu nesse canal, pra gente começar eu vou dividir em plataformas as equipes destas quartas de final da Liga dos Campeões. Os times que ninguém quer pegar, os times que é bom evitar e os times que são mais acessíveis. Então vamos lá. Coloco 3 times que ninguém quer pegar, inclusive já tinha falado isso há muito tempo, são os favoritos para vencer esta edição da Liga dos Campeões. E nessa ordem, tá? Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City. O Bayern de Munique, ninguém quer enfrentar pelo plantel que tem, é um timaço, é um esquadrão, pela maneira que eliminou o Paris Saint-Germain com propriedade, pelo trabalho muito bem feito do Nagelsmann, que já vai no seu 2º ano e que faz o time estar mais azeitado, e pelas qualidades individuais. O Real Madrid, porque é o dono, o pai da competição, 14 Champions na prateleira de troféus, não é para qualquer equipe, e também tem um grande time, Vinícius Júnior voando, Benzema, se tiver em forma, voando, você tem o Rodrigo, você tem o Modric, você tem o Toni Kroos, você tem o Rudiger, o Militão, o Courtois, enfim, é um excelente time. Talvez em nível de plantel o Bayern esteja um pouco acima, mas ninguém quer pegar o Real Madrid, que é o imorrível da Liga dos Campeões da Europa. E o Manchester City, porque tem um fenômeno na frente do ataque, além de ser um grande time agora, tem Haaland, que é o artilheiro da Liga dos Campeões, Guardiola no banco de reservas, e é um time que é bom evitar, né? Porque se o Haaland estiver no dia dele, se o City estiver no dia dele, é muito complicado parar uma das melhores equipes do mundo neste momento. As equipes que são boas para evitar nesse momento, né? Que assim não são as favoritas, mas que ninguém quer pegar, até porque não sabe muito bem como é que vai ser, né? Como é que vão reagir. Napoli e o Benfica. O Napoli tem um time azeitado, tem um time que lidera o campeonato italiano com 18 pontos, é a grande história dessa Liga dos Campeões, porque nunca chegou às quartas de final da competição. O Benfica já chegou e já frequentou recentemente esse estágio da competição, né? Mas o Napoli não. O Napoli está fazendo história, é a sensação. Tem jogadores que podem ser one season wonder, né? Como eles dizem na Inglaterra, né? Podem ser só para essa temporada, mas que os caras estão arrebentando. Isso não há dúvida, um trabalho de excelência do Spalletti, né? E aí nós estamos falando de Osimhen, nós estamos falando de Kvaratskhelia, Lozano, Politano, enfim, é um time que está muito bem encaixado e que não é jogo para nenhuma equipe querer pegar agora o Napoli. E muito menos o Benfica também, e coloco nesse lote, porque o trabalho do Roger Schmidt é incrível, o plantel é muito bom, né? Não só os 11 jogadores, o plantel é muito bom, tem soluções ofensivas muito, muito interessantes, tem um João Mário voando, tem um Gonçalo Ramos marcando o gol a rodo, tem o David Neres voltando ao seu melhor estágio, né? Especialmente fazendo gols, voltando a brigar por titularidade.
tem o Chiquinho bem, tem o Florentino que deve ser convocado agora para a seleção portuguesa nessa sexta-feira, tem o Osmers, que está numa fase espetacular, e tem banco de reservas também, especialmente no setor defensivo, para suprir algumas ausências. O Otamendi, por exemplo, acho que foi suspenso, não joga nas quartas de final, pelo menos a primeira partida. Você tem o Lucas Veríssimo para colocar no lugar. Então, o Benfica também é uma equipe para se evitar. E aí, os times que são mais acessíveis. Eu vou começar nessa ordem, mas não é exatamente essa ordem. Vou colocar os três no mesmo patamar. O Chelsea, primeiramente, porque o Chelsea é uma incógnita, a gente não sabe o que vem por aí. É um time que investiu muito dinheiro, não tem nem espaço no plantel da Champions para encaixar seus jogadores, deixou jogadores de fora. É um time recheado de bons nomes, de promessas, mas que ainda não é um time, né? Que ainda a gente não consegue ver como uma grande equipe funcionando em todos os seus setores e oscila demais na temporada. Então pegar um Chelsea agora talvez seja mais fácil do que pegar o Chelsea daqui a um ano, quando esses caras provavelmente vão estar bem montados aí. Também temos a dupla de Milão, Internazionale, pelo que eu vi da Inter até aqui, pela oscilação na temporada, é um time que é capaz de perder do Bolonha, perder do Spezia, fazer um jogo bem ruim como fez no estádio do Dragão, né? Ah, mas a Inter conseguiu segurar o Porto. Pô, bola na trave, sufoco, enfim, não vi nada de especial nessa Inter de Milão, inclusive conversando até com jornalistas italianos que estavam no estádio do Dragão e com jornalistas portugueses, a pergunta era essa: pô, como é que essa Inter, com um plantel que tem, que não é ruim, pode jogar tão pouco futebol? Então, está neste patamar. E o Milan também, Milan regressando depois de muito tempo às quartas de final da competição, é um time que oscila demais na temporada, é um time duas caras, e eu não sei qual Milan a gente vai ver nessa fase da competição, né? E às vezes só coração, como o time teve contra o Tottenham, não basta, né? Eu acho que se pegar uma casca de ferida e um time mais duro, não vai dar para o Milan, não. Então, está neste patamar. Agora, olhando para Benfica e Bayern de Munique, e aí o torcedor do Benfica que está aí, o torcedor bávaro também que me acompanha, vê se o meu raciocínio está certo, né? Qual time seria mais jogo para o Benfica enfrentar? Eu coloco Inter de Milão e Milan, e tiro o Chelsea, porque historicamente para as equipes portuguesas enfrentar clubes ingleses é muito complicado. Lembrando que o Benfica caiu nas quartas de final da temporada passada para o Liverpool, e o histórico, como eu disse, não é muito bom. E para o Bayern de Munique, eu acho que só tem um time, apesar de eu ter falado no Gelada com Quesada da última sexta-feira que eu gostaria de ver esse duelo, até por um acerto de contas, mas tem um time que é sempre muito difícil, que é o Real Madrid. Eu acho que esse duelo nesse momento não seria muito bom para o Bayern de Munique. A torcida bávara quer acertar contas, como eu disse, até porque das últimas vezes teve polêmicas aí de arbitragem, né? Não tinha VAR, o Bayern acabou sendo eliminado para o Real Madrid, mas mesmo assim, nesse estágio da competição, acho que não seria uma boa, apesar de que seria um jogo 50-50, não teria favorito, mas eu, se fosse o Bayern de Munique, preferiria evitar o Real Madrid. Numa semifinal, numa final, aí não tem muito como escolher, é outra conversa. Agora também não tem como escolher, né? É bolinha para cá e bolinha para lá. Então, ó, separei aqui, só para a gente finalizar o vídeo, o meu sorteio favorito. O meu sorteio favorito. Depois vou ler aqui os comentários de vocês. Começando por um lado, né, da chave, Benfica e Milan. Um jogo interessante porque já foi final de Liga dos Campeões, tem bastante história para contar, e pensando obviamente do lado Tuga da parada, um adversário mais acessível. Acho que o Benfica jogando com o Milan, se a gente fosse colocar em termos de favoritismo, o Benfica entraria até um pouco mais favorito nesse duelo. E aí nós temos, desse mesmo lado, Benfica e Milan, Inter de Milão e Napoli. Acho que é um duelo interessante italiano, é o duelo das duas equipes que estão na ponta do campeonato nacional, e mesmo o Napoli com 18 pontos a menos, é um jogo que eu acho que mexeria bastante, e se vocês analisarem, desse lado, uma das equipes iria para a final, né? Ou Benfica e Milan, ou Inter de Milão e Napoli. Teríamos uma surpresa na final da Liga dos Campeões, o que seria, ó, interessantíssimo. E do outro lado, aí eu botei todos os gigantes. E começo com Bayern de Munique
e Chelsea. Historicamente um duelo legal, porque em 2012 se enfrentaram na final da Champions e deu ruim para o Bayern de Munique na Allianz Arena, aquele Chelsea de Didier Drogba, mas recentemente voltaram a se enfrentar na caminhada do Bayern de Munique para vencer a Liga dos Campeões em 2020. Eu estava nesse duelo no Stamford Bridge, o Bayern atropelou o Chelsea. Seria um jogo interessante de vermos. E para fechar, aí o grande jogo das quartas de final, se acontecer, Manchester City e Real Madrid. O reencontro da temporada passada, eu acho que ficou muita coisa para acertar, muitas contas para acertar, e aí um duelo especial, Haaland de um lado, Vinícius Júnior do outro, todos os protagonistas, no banco de reservas do Ancelotti, Pepe Guardiola, tudo que aconteceu na temporada passada, eu acho que seria infernal esta partida. Então é isso, meus caros, deixa o like, amanhã vai ter gelada com quesada e eu só vou abrir aqui a caixinha de perguntas no Instagram depois do sorteio, porque a gente só vai falar do sorteio no Gelada com Quesada, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube teremos vídeo especial. Um beijo para vocês, vamos que vamos. Segura a emoção! Logo, logo saberemos os duelos das quartas de final.